Maravilha. Prosseguindo com a leitura da história do rei Davi. Absalão consegue deflagrar o golpe de Estado. Sublevação contra o poder da soberania de Davi. Golpe contra o poder estabelecido. Revolta, rebelião de motins. Absalão. E Davi foge para o deserto. Chegamos ao capítulo 16 do segundo livro do profeta Samuel. Antes de acessarmos a narrativa do capítulo 16, vamos retroceder ao capítulo 12. Davi tinha acabado de cometer os piores pecados: traição militar, crime de Estado, crime de guerra, adultério. Matou Davi o seu melhor trabalhador, Urias, o seu melhor oficial, foi morto em sacrifício covarde para o benefício da cobiça de Davi. Davi não se aguentou, foi possuído pela beleza de Batseba. Pecado grave contra Deus. Capítulo 12. O profeta Natã repreende Davi. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse bem assim: Rei, escuta a palavra que Deus tem para você. Escuta só o que Deus me mandou te dizer. Havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro pobre. O homem rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o homem pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado com muito suor. Trabalhou temporadas e mais temporadas para poder comprar essa ovelha. Sacrifício. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida. Deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este homem rico não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então, Davi foi tomado de súbito, ficou muito furioso, muito mesmo, e começou a destilar juízos rigorosos contra aquele homem rico, dizendo bem assim: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que esse homem rico que fez essa atrocidade será morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Que juízo rigoroso! Que juízo rigoroso! Davi não se enxergava mais. Vejam só o que ele falou. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, Jeová, o Deus de Israel, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então, o profeta Natã disse a Davi: Rei, escuta, esse homem é você. E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel, soberano. Eu o salvei de Saul.
e lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. O poder foi unificado nas suas mãos. Veja, Davi, o que eu te dei. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais, infinitas vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos? Desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível, tão cruenta, tão sórdida, pérfida, tão nojenta. Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto no campo de batalha, através do arco e da espada do inimigo. Deixou que os amonitas o matassem, e então ficou com a esposa dele. Isso é odiento. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria casa, da sua própria família, causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem. E ele terá relações sexuais com elas em plena luz do dia, em plena luz do sol. Você, Davi, pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça à luz do dia, em plena luz do sol, para todo o povo de Israel ver. Ver o quê? O que será narrado a partir do capítulo 16 do segundo livro do profeta Samuel. Que Deus nos conceda a graça, que alcancemos compreensão diante de Deus, e se for da vontade de Deus, diante dos homens de boa vontade. Amém. Davi e Ziba, capítulo 16. Riquíssimo capítulo. Por fim e ao final, a descendência de Jonatas é descendência espiritual e não de linhagem genética. Quem ficou com a bênção foi um escravo, servo, empregado de Saul, fiel a Jonatas e fiel a Mefibosete. Mas Mefibosete começou a se distrair com as coisas do dinheiro, do poder. Então perdeu a bênção. Davi e Ziba, capítulo 16 do segundo livro do profeta Samuel. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou de repente com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: "O que você vai fazer com tudo isso, Ziba?" Ziba respondeu: "Os jumentos são para a família do rei montar. O pão e as frutas para os homens comerem. E o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no meio do caminho do deserto." "Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul?" perguntou o rei Davi. "Onde está Mefibosete, aquele abençoado, a quem eu abençoei, restituindo a paz para a gente de Saul, restituí as propriedades do rei Saul, as terras e propriedades do rei Saul. Onde é que está Mefibosete, aquele abençoado, filho do meu maior amor, Jonatas? Onde está Mefibosete,
o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei Davi. Davi estava numa jornada muito aflita. Receber a visita de repente da parte de Deus de Ziba foi um alento ao coração do rei. E ele se felicitou e começou a rememorar memórias felizes do passado. Coisa boa. Onde está Mefibosete, aquele abençoado, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei Davi. Ziba respondeu: Ó rei Davi, o senhor nem sabe das coisas. Ele agora está em Jerusalém, porque está convencido de que agora os israelitas, nessa revolta, nesse motim, nessa sublevação, se convencerão de devolver a ele o reino do seu avô Saul. Mefibosete está com a memória, está com o tempo dele todo voltado para o passado. Ele está achando que o reino de Saul será restituído para ele, através dele. Ele está em Jerusalém, porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul. O rei disse a Ziba: Ah, Ziba, já que o Mefibosete está distraído com as coisas do poder, então tudo que era dele agora é seu. Você será a descendência de Jonatas, descendência espiritual, DNA do amor espiritual. Tudo o que era de Mefibosete agora é seu. Ziba respondeu: Ó rei, eu me curvo diante do meu senhor, e senhor do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. E vou proferir uma bênção para você, rei Davi. Esse golpe de estado que aí está, de Absalão, promovendo sublevação contra a soberania do Senhor, não prosperará, porque o mal não prospera, rei. Deus te restituirá o trono. E aí Davi é só alegria, só felicidade. Ziba, sê tu uma bênção. Tudo o que era de Mefibosete agora é seu. Ziba, muito tomado de felicidade, respondeu: Eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. Davi era rei não porque buscava ser rei entre os dele. Davi apenas tinha o reconhecimento do povo, o reconhecimento dos outros. Vejam, no momento de maior aflição de Davi, em fuga, todo mundo começa a reconhecer que o poder está com ele. Tremenda injustiça praticada por Absalão, fazendo golpe de estado para promover vingança familiar, vingança particular, contaminando toda a economia de Israel. Sublevações, motins e rebeliões trazem crises econômicas. É a antropologia que diz. Ziba, reconhecendo a soberania de Davi: Eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. Próximo tópico: Davi e Simei. Davi, revigorado, depois de se felicitar em alegrias espirituais com Ziba, abençoando Ziba, se fortificou Davi para enfrentar Simei. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gerá, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais.
homens de guerra, treinados para a guerra. Simei amaldiçoou por todo momento, a todo momento, Davi, dizendo bem assim: fora daqui, assassino, seu criminoso, corrupto, você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus, Jeová, está castigando você por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora, Deus entregou o reino ao seu filho Absalão, e você está arruinado para sempre, seu assassino. Então, Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei: por que o Senhor permite que este cachorro morto o amaldiçoe? Deixe que eu vá lá cortar a cabeça dele. Em um só golpe, exterminamos este camarada que está a profanar a soberania do Senhor. Davi respondeu: vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso. Isso é um particular meu com Deus. Estou em pecado e tenho de suportar as consequências do meu pecado. Respondeu o rei a Abissai e ao seu irmão Joabe: se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso? Deixa o homem. Eu tenho de suportar calado. E Davi disse a Abissai e a todos os seus oficiais, homens de guerra: se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo contra mim? Estou diante das mãos de Deus. Não reagirei, não puxarei da minha espada para nada. Suportarei todas as ofensas. Podem estapear a minha cara. Se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixem esse homem em paz. Deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor Deus quem o mandou fazer isso. Eu tenho de suportar calado. Pode ser que o Senhor Deus olhe para minha aflição, na minha humildade, em humilhação extrema, submetendo os meus impulsos assassinos, e me dê algumas bênçãos em lugar destas maldições. Já não aguento mais. Davi, um homem muito sensato, apanhou na cara, não puxa da espada, ajoelha e vai orar. Deus, pouparei a vida desse inocente. É um louco, mais um louco que está a falar bobagens. Fala do que desconhece. Fala por impulso por falar. São os impulsos dos faladores fofoqueiros, destruidores de reputações de terceiros. Deixem ele falar, não puxem da espada. É castigo de Deus contra mim. Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ia ao lado deles, caminhando pelo monte, amaldiçoando Davi e jogando pedras e terras em Davi. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Próximo tópico: Absalão em Jerusalém. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Quando Husai, o conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou bem assim: viva o rei, viva a soberania do rei,
Viva o soberano! Vida longa a ti, rei! Reconheço a tua supremacia, o teu poderio. E Absalão perguntou: Oxe, onde está a sua fidelidade ao seu amigo, o rei Davi, que não é mais rei? Por que você não foi com ele? Por que você está aqui diante de mim, diante do meu poder, a se humilhar? Husai respondeu: Como é que eu poderia fazer isso e acompanhar um homem que foi abandonado por Deus? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, Deus de Israel, Jeová, Dus e Yahvé, por este povo e por todos os israelitas. Reconheço a tua legitimidade, a tua soberania. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, a quem eu deveria servir a não ser o filho do meu chefe? Assim como servi o seu pai, eu agora o servirei. A minha inteligência está em suas mãos. E o Senhor sabe que eu sou um homem inteligente. Sou teu servo. Eu agora o servirei. Aí Absalão deu de costas, mas considerou: ele pode ser útil. Afinal, para o reino prosperar, eu terei de manter as relações internacionais com os povos estrangeiros. Terei de garantir a palavra do meu pai. Então Husai será de muita serventia. Aí Absalão deu de costa, pode ser, Husai. E foi se encontrar com Aitofel. E disse bem assim a Aitofel: Eu quero o seu conselho. O que devemos fazer? Aitofel respondeu bem assim: Tenha relações sexuais com as mulheres e concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando da manutenção do palácio. Assim, todos do povo de Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo declarado do seu pai, e o seu poder se estabeleceu por sobre o poderio do seu pai. É uma mostra do seu poder. E os seus seguidores e militantes ficarão muito animados. Assim você se consolidará no poder. Toma das concubinas do seu pai e as possua, em plena luz do dia, aos olhos de todos. Tenha relações sexuais com elas. Os seus seguidores ficarão muito animados em ver essa profanação. Aos olhos deles, será uma afirmação de poder. Faça isso, Absalão. Muito tremenda profanação. Então, armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio, no alto, à vista de todos, e ali, na frente de todos do povo de Israel, ele, Absalão, possuiu e teve relações sexuais com as concubinas do seu pai. Tremenda profanação contra a honra, a subjetividade e a cultura do rei Davi. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos à risca, como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão os seguiam. Aitofel deu um conselho de perversidades. Perceberam o turbilhão de redemoinhos, furacões, vendavais de desgraças que começam a acontecer dentro da família de Davi? São as consequências do pecado do rei Davi, que foram muitos: traição militar,
crime de guerra, crime contra o Estado, apenado com pena de morte, adultério, assassinato, trama, conspirações. Tudo isso foi cometido por Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque se arrependeu de tudo isso. Todos os pecados que Davi cometeu foram apagados por Deus. Davi se ajoelhava e se arrependia e suportava as consequências dos seus pecados. E chegamos ao capítulo 17 do segundo livro do profeta Samuel. Husai atrapalha o conselho de Aitofel. É isso. Coisa boa. Avançamos bem. Deus é maior. Viva a leitura da Bíblia Sagrada. Um livro importantíssimo para a compreensão da antropologia humana, principalmente da antropologia da cultura ocidental. Muito importante. Biblioteca, Bíblia Sagrada. Um livro de perspectiva infinita. Não tem aqueles que falam que já leu a Bíblia toda? Ninguém lê a Bíblia toda. Ela é um livro para ser lido perene, para sempre, eterna, sempiternamente. Ninguém lê a Bíblia toda. Isso é uma bobagem. Já li a Bíblia toda. Se lermos infinitos quatrilhões de vezes, infinitos quatrilhões de vezes, se lermos trilhões, quatrilhões de vezes o Salmo 23, ele falará infinitas vezes mais sabedorias ao nosso coração. Perceberam? Ninguém lê a Bíblia toda. Ela comunica diversas coisas ao nosso coração. É a compreensão sobre o que é a essência humana. É isso. A Bíblia Sagrada tem muito menos que ver com Deus e muito mais que ver com a essência da cultura humana. O que é a essência do homem. A única coisa que tem de Deus na Bíblia Sagrada é Jesus, o ser perfeito de Deus. Tudo o demais é do plano humano. É o homem se comunicando com Deus e tentando compreender uma forma mais humana de se acessar Deus. É a compreensão sobre o que é Deus sendo modificada no curso da história. É isso. Maravilha, maravilha. Coisa boa. Muito do que falamos é o que é falado pelo reverendo Caio Fábio. Inteligência de Deus a nos ensinar. Ensinamentos sadios, ensinamentos divinos de amor. É isso. Coisa boa. Leiamos a Bíblia Sagrada. Amém. Viva a literatura, viva o mundo da cultura. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar sempre. Com todas as nossas dificuldades, mesmo apesar de tudo, estejamos sempre com o nosso coração voltados para Deus. Que os nossos corações estejam sempre voltados para Deus. Amém.